Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje é terça-feira, 13 de maio de 2025. A lição 7 de hoje, ela tem como título Como Brasas Vivas. O título da lição de hoje, ela está relacionada com o livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 13. E aqui nos mostram os aspectos, né, dos seres viventes, no caso os anjos, né, os querubins, que são vistos, né, tanto por Ezequiel e João dentro dessa lição, onde suas visões, esses anjos, eles têm o aspecto deles era como carvão em brasa, a semelhança assim de tochas, de brasas vivas assim, que o próprio Ezequiel fala lá no capítulo 1, versículo 13. A Bíblia nos mostra algumas semelhanças desses anjos que aparecem nos livros de Ezequiel capítulo 1, versículo 4 até 14, com outra passagem bíblica que está lá em Apocalipse capítulo 4, versículos 1 até 11. E aqui no livro de Ezequiel capítulo 1, versículo 4 a 14, o profeta vê seres viventes ou 4 querubins, que eles possuem assim 4 rostos, né? E eles tinham asas, e esses rostos eram de homem, um rosto de leão, um rosto de boi e outro rosto de águia. Eram seres assim celestiais, né, anjos, que estavam junto ao trono de Deus, e essas características desses seres, eles voltam a ser mencionados também no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 11. E os 4 rostos, né, que tanto Ezequiel e João viram, eles são as 4 tribos de Israel, e também mencionado como as 4 faces dominantes do Messias, ou seja, 4 qualidades ressaltadas na vida de Jesus, que aparecem nos 4 evangelhos, na sua plenitude, né, na natureza de Cristo. E o propósito desses seres viventes era realizar a vontade e o querer de Deus. Em Ezequiel capítulo 10, a Bíblia menciona que o profeta tem uma visão assim espetacular. E ele, além de ver o trono de Deus, ele vê esses querubins, né, como guardas, né, que são seres espirituais, que eles dão glórias a Deus no céu. Mas também aparecem como representação simbólica, como na tampa da Arca da Aliança, que tinha a imagem de 2 querubins que cobriam com asas, que foi feita no tabernáculo terreno que Deus instruiu Moisés a fazer, que está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 19 até 21. Que eles eram feitos assim, construídos assim de ouro puro. Em Ezequiel capítulo 10, nós vemos que ao homem vestido de linho foi dada a ordem de ele encher as mãos de brasas acesas dentro os querubins, e ele espalhar sobre a cidade, que está em Ezequiel capítulo 10, versículo 2. E um dos querubins colocou o fogo nas mãos do homem, o qual tomou e saiu, que está lá em Ezequiel 10, 7. Imagens de querubins foram bordadas no véu que está diante do lugar santíssimo, né? Tanto lá no céu, como é mencionado, como no tabernáculo terreno, quando Deus pediu ao homem construir, que também existia isto.
Já na narração poética do poder de Deus sobre a criação, Deus, cavalgava em um querubim, que fala lá no Salmo 18:10. O chamado profético de Ezequiel foi tão intenso assim e bastante interessante que ele, dentro de um cenário assim tão marcante que ele observa, que, que ele ali, Ezequiel vê a desolação do povo de Jerusalém, que ele deixou assim registrado com bastante precisão a data em que essas visões de Deus aconteceram. No seu livro, lá marca isto, que está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Os céus foram abertos diante dos olhos do profeta e ele viu a tristeza e o abatimento de uma nação assolada e desolada, que impedia que os patriotas assim de enxergarem. E de enxergar, no caso, né, a glória do Senhor e sua perfeita regência, né? Porque quem só observava tudo isso era realmente o profeta. E o profeta contempla 4 seres enigmáticos que eu havia mencionado anteriormente, que eles tinham 4 rostos, né? Que Ezequiel procurou descrevê-lo assim da forma mais compreensível possível e que ele podia fazer. Ezequiel diz que na visão vinha uma grande nuvem assim de fogo e no meio disto aparece com um metal brilhante esses 4 seres semelhantes a 4 seres viventes cuja aparência tinha semelhança de homem, que está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Eram anjos que servem ao Senhor no trono de Deus e era o anúncio de juízos que recairiam sobre o povo de Israel. E aqui há uma mensagem central muito interessante e muito clara, que diz que Deus está, ele quis assim mostrar, né, que Deus está no controle da história e se precisar de querubins para agir e mandar recados, ele agirá. Nós sabemos que os símbolos proféticos nem sempre correspondem à realidade. A visão de Israel, de Ezequiel, não significa que os anjos que estão diante do trono de Deus possuem aquela aparência, mas na hipótese de que é considerado assim, bastante coerente. A aparência daqueles seres viventes simbolizavam a inteligência, o poder, a soberania e a majestade do Criador e mantenedor do universo. Ou seja, era um recado ao profeta Ezequiel e ao restante de toda a nação de Judá, por exemplo, que o exílio não era o fim, mas o meio que o Senhor se utilizou para cumprir os seus propósitos. E aqueles seres, né, e aquelas rodas que tinham assim como instrumento de locomoção, que fala em Ezequiel 1, também nos revelam uma precisa verdade que, se seguido, é poder e também vitória. Todos os seres em movimentos eram impelidos pelo Espírito Santo que os governa e controla o mundo. Nessa visão de Ezequiel, com outras visões do trono de Deus que nós podemos ver nas Sagradas Escrituras, os seres viventes, eles tinham os mesmos rostos que os 4 seres viventes que o apóstolo João também viu, que ele também viu lá o leão, o boi, a águia e o homem. O fato é que a própria Bíblia, ela responde, onde aqui em Ezequiel 1, esses seres, criaturas misteriosas, eles aparecem não só nomeados na narração deste livro, mas também em Ezequiel no capítulo 1, versículo 21, e em outra cena que aparece lá a sala do trono de Deus, e esses mesmos seres são chamados de querubins, e além disso eles são assim associados a brasas vivas de visão que Isaías teve naqueles anjos, os serafins que ele acabou vendo também. O que nós podemos ver nessa lição
que os querubins, eles sempre estão presentes nas descrições do trono de Deus, seja lá na Arca da Aliança, que era o local do encontro de Deus com Moisés, que está lá em Êxodo 25, 22, seja nas visões de tirar o fôlego, que nós falamos aqui dos profetas. Eles estão intimamente ligados ao trono divino, mostrando a mente como é esse trono divino, onde eles têm essa oportunidade realmente de nos mencionar a nós. E todas as criaturas de Deus foram projetadas, intimamente ligados a esse trono, para refletir a sua glória, tanto a raça humana feita à sua imagem, quanto aos seres celestiais que estão ao lado do seu trono. Aí a gente vê como esse Deus ele é poderoso, né? Ele possui esses seres realmente viventes que ele próprio criou para nos mostrar as verdades, para nós enxergarmos, né, a grandeza desse Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida. Para que você o aceita Ele como Salvador, e quando você faz isso, obedecendo a Ele com sabedoria, você adquire isto, né? E passa a manusear melhor essas escrituras, passa a entender melhor essas passagens como essa que nós vimos hoje, e você passa realmente a ter esta fé e aceitar Jesus como Salvador de sua vida cada vez mais, fortalecendo sua fé. E não é só isso, quando você aceita Jesus na sua vida, porque ele, Jesus, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Jesus, ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outro meio, não existe pontífice, não existe santo, não existe padre, pastor, quem quer que seja, é somente Jesus, não existe outra forma. E quando você de coração aceita isto, você ganhará de presente de Deus a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que está se aproximando, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá você não terá mais morte, não terá mais dores, não terá mais aflições, não haverá mais perseguições, você estará no céu. Você terá a oportunidade de contemplar a grande bodas do Cordeiro de Jesus, um casamento dele, Jesus, o noivo, com a sua igreja, que somos nós, numa grande festa. E você poderá também abraçar seus entes queridos, aquelas pessoas que se foram. Já imaginou? E no mais, meu amigo, minha amiga, você terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.